Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma Masterclass da InovaJuris. Nós estamos hoje com uma pessoa muito especial, Dr. Christian Colognesi. Ele se dispôs a estar com a gente nessa tarde e falar um pouco sobre sucesso e posicionamento profissional na advocacia. Ele que é uma pessoa, um profissional muito gabaritado, ele já está na sua carreira num patamar muito alto. Então ele tem muito a contribuir com o nosso ecossistema, com o nosso público, os nossos usuários do InovaJuris. Então hoje nós teremos aí a nossa Masterclass com Dr. Christian Colognesi, ele que é advogado, ele é diretor executivo da Via Varejo SA, ele também é professor da Faculdade Campos Sales, relator da OAB, ele também tem diversas pós-graduações, Getúlio Vargas, PUC, e hoje nós vamos bater um papo a respeito de sucesso na advocacia. Nós vamos bater um papo descontraído, vamos trocar aqui conhecimentos, vamos tentar tirar um pouco dessa imensa experiência profissional dele e absorver um pouco do que ele tem a nos passar. Professor Christian Colognesi, seja muito bem-vindo aqui à InovaJuris. Obrigado pelo seu tempo, obrigado mais uma vez pela disponibilidade em ter aceitado esse convite e falar um pouco com a gente a respeito de sucesso profissional. É um tema que instiga muitos profissionais da área jurídica. Hoje nós temos aí mais de 1 milhão de advogados inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil e o tema sucesso ele se tornou praticamente o que mais esse público almeja, né? Então, nada mais, nada menos do que uma pessoa que conseguiu alcançar esse sucesso, é tão jovem na profissão e tem muito para compartilhar com a gente. Dr. Christian Colognesi, eu vou passar a palavra para o senhor e o senhor pode aí iniciar esse bate-papo, vamos aqui trocar bastante ideias a respeito disso e espero que ao final a gente consiga desmistificar essa caminhada rumo ao sucesso profissional. Então, passo a palavra para o professor Christian Colognesi. Mais uma vez, é uma honra estar aqui com o senhor. Eu que agradeço aí o convite da InovaJuris na pessoa do Luiz Fernando Moreno, agradeço a todos aí que estão participando e a oportunidade de poder trazer um pouquinho da nossa experiência, do que nós passamos aí durante a carreira e poder contribuir com os colegas aí de profissão. Com certeza, acho que a gente tem muito a poder acrescentar aí e trazer um pouco da realidade de mercado, né? Esse mercado que vem mudando muito. De quando eu me formei até hoje, eu já estou aí mais de 20 anos nessa carreira, eu trabalhei quase que todo o período em escritório de advocacia, hoje eu estou do outro lado do balcão, né? Vim partir para um jurídico interno, hoje estamos aqui como diretor executivo jurídico da Via, a Via, que é uma empresa que controla as marcas aí Casa Bahia, Ponto Frio, que agora é Ponto, e o Extra.com.br, né? E é uma experiência nova, apesar de eu já ter alguma experiência no corporativo, né? Como eu sou técnico também em contabilidade, eu trabalhei na Fiesp, na controladoria, conheço um pouco de auditoria, então é a soma de tudo isso que foi me levando para esse caminho e eu agradeço muito a Via pela oportunidade que eles me deram de poder estar aqui dentro, participar desse novo projeto, desse momento de transformação da Via. E queria falar um pouco para os colegas o que a gente tanto almeja aí, né, na carreira, é essa palavra sucesso, né? E o sucesso, às vezes, na carreira não está muito vinculado com o sucesso também financeiro, né? Então, a gente tem que medir que nós temos que alcançar 2 sucessos, na verdade, né? Todo mundo quer sucesso, mas quer dinheiro na conta, né? E as coisas, às vezes, não casam muito bem dessa forma. Então, primeiramente, é bom a gente separar, efetivamente, o que é a nossa carreira jurídica, né? A carreira jurídica, para mim, ela é dividida em 3 partes. Ou nós vamos prestar concurso, ou nós vamos advogar em escritórios de advocacia, ou ter um escritório próprio, ou nós vamos trabalhar em jurídicos internos, né? Eu, durante mais de 20 anos, advoguei aí como escritório. Eu abri meu escritório junto com um colega de faculdade. A gente começou o primeiro escritório ali na Avenida São Miguel. Depois nós seguimos para Guarulhos e daí por diante até que um dia chegamos na Paulista e da Paulista houve uma fusão, na verdade não existe fusão entre escritórios de advocacia, mas a gente juntou um escritório que cuidava de contencioso de volume com o meu escritório que era mais boutique jurídica, né?
meu escritório chamava Coloniese Sociedade de Advogados, e esse outro escritório que a gente se juntou chamava Santana e Bertolami Advogados. Então, dali em diante, eu corri uma carreira aí aliás, com muita resiliência, acho que essa é a palavra. Porque as coisas não são muito fáceis, não, gente. Não tem facilidade. E eu acredito muito em 3 pilares que se vinculam ao sucesso. Que sucesso? Profissional. Primeiro, resiliência, muita resiliência. Você vai ouvir muitos nãos. Não dá, não pode, não serve. Então, a gente tem que acostumar muito com isso. Nós não podemos desanimar de jeito nenhum. Então, resiliência, eu acho que é o primeiro grande foco do que a gente tem que falar. O segundo foco é network, né? A gente sabe que existe algumas proibições no nosso Estatuto da Advocacia e no Código de Ética e Disciplina. Propaganda, por exemplo, é proibido na advocacia. Então, por que não existe propaganda nos meios televisivos, rádio, jornal, que são aqueles meios que você tem um alcance muito grande? Justamente para que exista um equilíbrio, né? Eu enxergando isso, eu falei, mas como que eu aumento, o que eu vou buscar para que meu escritório cresça, né? Você abre um escritório com um colega de faculdade, na maioria dos escritórios, eles começam dessa forma, a não ser aqueles escritórios que o pai abriu, depois o filho assumiu, ou o avô, e daí por diante, né? Nós estamos falando daquele escritório efetivamente raiz, né? Eu fui lá, eu abri, eu fui o primeiro da minha família a ter nível universitário, só eu sou advogado na família, então você vai lá para o seu escritório com um colega de faculdade, que é mais comum, e você aí tem que buscar clientes, né? E como eu falei, se a propaganda não é possível, qual o meio que é possível, né? Então, primeiro eu fui lá, me vinculei, além de ser escrito, claro, nos quadros da ordem, eu fui participar das comissões. E eu vi que ali, as comissões, a OAB, você está lidando com outros colegas que todos estão em busca do mesmo objetivo, né? Qual é o objetivo? Buscar cliente. Então, você não vai buscar cliente dentro da OAB. Eu falei, peraí, o que eu tenho que fazer para aumentar meu relacionamento social? Então, eu acho assim, para o pessoal que está começando ou que está tendo alguma dificuldade na carreira, primeiro, focar qual mercado que você quer atingir. O que eu quero fazer? Não dá para ser clínico geral. Então, peraí, eu tenho um foco, a matéria que eu gosto muito é direito do trabalho, é direito civil, é direito penal, não sei. A matéria que você gosta. Aonde estão as pessoas que demandam essa matéria? Então, eu vou falar que eu gosto de direito do trabalho, mas eu gosto do lado patronal. Que tipos de empresa que eu tenho que buscar para alcançar o meu objetivo? Aonde que essas empresas estão? Qual a forma que eu posso me comunicar com essas empresas? Então, se você tem um escritório e sonha ali de alcançar empresas para você poder advogar, primeiro, tente segmentar. Não dá para buscar todas as empresas. Então, eu vou buscar empresas do segmento concessionárias de veículo, eu vou buscar empresas de contencioso de volume, eu vou buscar empresas para eu ter uma boutique jurídica. Eu acho assim, esse é o primeiro foco que você tem que formar, né? Então, o network ele é muito importante. Por quê? Um vai trazendo o outro, e foi isso que foi acontecendo comigo. Uma empresa trouxe a outra, que a outra trouxe a outra. Eu me lembro muito bem que nos 2 primeiros anos, nós tínhamos 6 empresas que pagavam manutenção mensal, né? E depois eu vi que um indicou outro indicou outro, e passado uns 4, 5 anos, estávamos mais ou menos com umas 50 empresas. Então, você verifica que o seguinte, é você focar, não atirar ali para todo lado, e ir buscando aquilo. E como que as pessoas fazem uma publicidade sua? É você dando atenção, você tendo um bom relacionamento social, o seu método de comportamento, o seu método de aplicabilidade daquilo que você tem no escritório, a clareza nas informações, buscar o melhor ali para o seu cliente, claro, dentro da legalidade. Então, eu acho que é isso que eu fui focando, e é isso que eu indico a todos, né? Se for para você ter escritório hoje. Só que o mercado, ele foi dando uma mudada ao longo dos anos, né?
Então, você verifica, por exemplo, que o seguinte, não basta mais ser advogado. Você vai ter que conhecer um pouquinho de administração, você vai ter que conhecer de contabilidade, quem vai fazer, por exemplo, um direito empresarial, você vai ter que conhecer de muitas matérias, né? Não dá para você ficar vinculado a uma única matéria. Então, percebam que, do mesmo modo que você tem que buscar esse network, que você tem que ter resiliência, você tem que ter muito conhecimento. Então, formando aqui, nós temos esses 3 pilares, que é resiliência, conhecimento e network. Eu acho que se essa receita for bem aplicada, você já tem uma grande possibilidade de, pelo menos, começar a aparecer para o mercado. Por quê? Como o Luiz Fernando disse, hoje nós temos aí mais de 1 milhão de advogados no mercado. Só em São Paulo, nós temos mais de 500 mil advogados, né? Então, se a gente for verificar, poxa, eu tenho mais 500 mil só aqui em São Paulo, mas aqui em São Paulo também, nós temos mais da metade de todos os processos que tramitam no Brasil. Então, a gente não tem muito que se preocupar se temos 500 mil ou não. O que nós não podemos fazer é ser aquele, eu sempre brinco com isso em outras palestras, é ser aquele advogado nota 7, porque a maioria do mercado é nota 7. Nós temos que ser 7,5, nós temos que ser 8, nós temos que fazer alguma coisa diferente que ninguém está fazendo. Então, foi isso que eu tentei ir focando na minha carreira, de a todo momento buscar alguma oportunidade. Tem um livro, aliás, que eu gosto de citar, né, que é Oceano Vermelho e Oceano Azul, que é justamente isso. Se a gente for ficar no Oceano Vermelho fazendo o que todo mundo faz, temos possibilidade de alcançar sucesso? Temos. Ok, temos sim. Mas é muito menor. Porque para você aparecer num mercado que está todo mundo fazendo a mesma coisa, fica muito mais difícil. Né? E a publicidade, o que é a publicidade na advocacia, né? A publicidade, gente, o melhor meio hoje, nem cartão hoje não se utiliza mais. No meu tempo, o cartão era muito famoso, né? O melhor meio de publicidade, há 20 anos atrás, era o cartão de visita, né? Você, cada vez que você conhecia uma pessoa, você distribuía naquele cartão de visita, as pessoas existiam até, se eu falar isso para os mais novos, vai ficar uma coisa, vou entregar a minha idade aqui, viu, Fernando? Mas... tinha até porta-cartão por ordem alfabética, né? Então, você pegava o porta-cartão e procurava ali. Hoje isso acabou, né? As pessoas batem a foto ali do seu QR Code ali, já salva no celular, sai seu contato, sai e-mail. Mas percebam, isso ainda continua sendo um cartão de visita. Então, para mim, até hoje, quando eu falo em cartão de visita, se é através de um QR Code ou outro meio aí de comunicação, seja ele qual for, eu vi outro dia aí um código de barra também, mas o QR Code está sendo mais utilizado, é o nosso cartão de visita, essa é a nossa publicidade. Mas essa publicidade, ela não transmite confiança. E a nossa profissão está pautada em confiança. E como que você transmite confiança? Quando alguém te indica para alguém. Você quer um melhor meio de indicação de quando uma empresa indica para outra empresa, quando uma pessoa física indica para uma outra pessoa física? Então, gente, não tem milagre, é o boca a boca. O que a gente tem que tomar muito cuidado hoje, que hoje as coisas disseminam de uma forma muito mais rápida, né? Então, tomar cuidado, porque notícia boa roda meio lenta, mas notícia ruim roda muito rápido, né? E às vezes tem pessoas que ficam tentando prejudicar as outras aí dentro do mercado, uma concorrência desleal, alguma coisa assim. E a gente vê pessoas se comportando aí de forma até que pode estar infringindo aí até alguma situação ou algum artigo do Código Penal. Então, toma muito cuidado com isso. Então, assim, o advogado, a advogada, pessoal, ele é advogada 24 horas por dia. O nosso comportamento está muito ligado à profissão que a gente exerce. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Percebam que aquele amigo que você tem um pouco mais de liberdade, que você viaja, que às vezes você toma um vinho, um drink ou alguma coisa assim, dificilmente ele vai ser um grande cliente seu. Então, a forma que você se comporta, a forma que você interage com as pessoas, a forma que você se coloca dentro do mercado, a forma que você se coloca dentro de um grupo social que você tenha, a forma que você se coloca dentro de um clube esportivo que você participe,
dentro da comunidade que você participa, é muito importante. Vamos dar um exemplo aqui. Quem gosta aqui de ir num restaurante e a comida está toda jogada ali no chão e você, para se servir, está tudo sujo? Ninguém gosta. Quem gosta de ir num cirurgião dentista e chegando lá, ele vai te atender, por exemplo, sem uma luva? O brasileiro, gente, ele é muito exigente. Ele é muito exigente. Então, a imagem que a gente transmite, na posição que nós ocupamos, nós temos que saber o que é essa imagem, quanto é que vale essa imagem. Hoje, se a gente for observar bem, o que nós temos é o nosso nome. O que as pessoas buscam? O nosso nome. Quem aqui já, por exemplo, foi advogar para alguém e pediram o seu currículo? Eu, por exemplo, estou há mais de 20 anos no mercado, as únicas vezes que pediram meu currículo para olhar qual era a minha formação para poder me contratar, foi em licitações. Nenhum cliente, um futuro cliente, liga para você e fala assim: doutor, primeiro que eu te procurei nesses meios de buscas via internet. Ninguém procura advogado em meio de busca via internet, é uma relação de confiança. Quando vão te indicar quando você vai procurar um médico, você vai procurar via internet, alguém te indicou um médico que falou que o médico era bom. Quando você vai procurar um cirurgião dentista, todos os prestadores de serviço, a maioria deles, por exemplo, são por indicação. E nossa carreira não é diferente. O que eu acabei de falar? Tem que ter vínculo de confiança. Nossa carreira é desse jeito. E vai ser assim. E não vai ter robô, automação, inteligência artificial que vai mudar isso. Esses meios tecnológicos, que eu vou entrar daqui a pouco para falar para vocês, ele veio para nos auxiliar, pessoal, e não para nos substituir. As pessoas estão misturando. Não é que os robôs vão andar dentro das empresas respondendo questões jurídicas. É uma ferramenta hoje que é essencial à existência da advocacia, porque nós não podemos nos enganar pensando que já não estamos dentro dessa realidade. Essa realidade chegou, ela já está sendo executada, isso já está em andamento, já temos muita coisa tecnológica dentro da nossa carreira, mas para que a tecnologia seja usada, para que você tenha sucesso, para que você se dê bem na carreira, para que você seja conhecido, você precisa ter clientes. Então, para buscar cliente, o que vale é o seu nome. E por isso que eu digo resiliência. E outra, nós não podemos ter medo de planejar alguma coisa e mudar o planejamento ali no meio. Muitas vezes, eu mesmo planejo alguma coisa, primeiro eu enxergo toda uma situação, faço um planejamento, faço um plano de ação e começo a executar. Mas, às vezes, a gente tem que adaptar aquele plano. Então, por que eu estou dando esse exemplo? Vamos dizer que eu gostaria de pegar todas as concessionárias de São Paulo, fazer um trabalho exclusivo com as concessionárias. E, de repente, eu verifico que aquilo que eu planejei não serve para a concessionária. Eu tenho que mudar o plano. Nós não podemos ser engessados. Nós temos que enxergar o que está acontecendo no mercado. Então, assim, não basta mais ser advogado. Só advogado hoje já não dá. Ainda mais para quem vai empreender. Então, tanto que você sendo advogado de escritórios, você tendo o seu escritório, ou você trabalhando no jurídico interno, só ser advogado hoje já não basta. É muito complicado isso. E às vezes a gente não enxerga isso. E aqueles que estão enxergando um pouco mais rápido estão se destacando no mercado. É aquele que eu falei que não é o nota 7. É aquele que eu falei que está fazendo alguma coisa diferente. É aquele que não tem medo de desafio. Nós temos que nos desafiar. Nós temos que estudar. Quem já me conhece sabe o quanto eu já estudei e o quanto eu estudo por dia. Eu até sempre brincava, quando eu leio um artigo, eu leio 20 para cima e 20 para baixo. Cada vez que eu vou ler um artigo, eu leio 41. Quem é aluno meu, ou já teve aula comigo, sabe disso. Até hoje eu faço isso. Então eu costumo ler uma média de 1.000 a 1.200, mais ou menos, artigos por semana. E eu sei todos os artigos? Não. É um estudo permanente. Se eu escolhi essa profissão, eu escolhi ela já sabendo que é o seguinte, eu vou ter que estudar o resto da minha vida profissional. E, às vezes, eu me deparo com colegas, ex-alunos, que
graças a Deus, com muito esforço, fizeram a faculdade, tiraram a OAB, mas não prosseguiram nos estudos. E isso é muito complicado, porque você pode estar hoje completamente desatualizado. Então, sucesso, pessoal, é uma consequência de vários atos. E tem mais um que faz parte disso também, que é a sorte. Está no lugar certo, na hora certa, está ali preparado para responder um questionamento, uma situação, uma consulta, né? Então, você verifique que é uma soma de vários fatores, né? Quando a gente fala em sucesso. O sucesso é bem complicado, ainda mais se você buscar um sucesso profissional vinculado a um sucesso financeiro. As pessoas que fazem faculdade de direito, muitas vezes a gente se ilude que é uma carreira que eu vou ficar rico. Verifiquem dentro desse 1 milhão de advogados que nós temos no Brasil, o que você acha que é ficar rico e qual é a condição financeira da nossa categoria. Não é fácil. Não é simples. Quem entrar aqui e me dizer que é simples, me dê a fórmula. Eu até hoje não tenho uma fórmula estática para dizer, faça isso que vai dar certo. Mas eu tenho um pouco de experiência para dizer, comece a fazer esses requisitos que eu falei, que sua carreira tende a prosperar. Eu passei mais ou menos por uma situação que eu vejo que a maioria dos meus colegas hoje, que já estão formados há mais de 20, 25 anos, passaram. Os primeiros 5 anos que você se forma, você não consegue nem pagar suas contas. Do 5º ao 10º ano, você começa a plantar uma semente e começa a colher, você começa a pagar as suas contas. A partir do 10º ano, se você plantou bem esses 10 primeiros, você vai começar a ganhar algum dinheiro. Então percebam que, com tudo isso que eu falei, o avião começa a decolar. E realmente, se você plantou direitinho e seguiu mais ou menos isso, com alguma... Pode ter alguns outros requisitos aqui que a gente possa ter que preencher, mas se esse avião começa a subir. Você começa a ganhar algum dinheiro, você começa a se estruturar, você começa a ter algum sucesso profissional, e depois você vai ver que você vai ter que se reinventar a cada momento. Quem esperava que a gente fosse passar por uma crise como nós passamos aqui do Covid? Quem esperava isso no mercado? Quem não estava, por exemplo, acostumado com home office e do dia para a noite, por exemplo, eu fiquei apavorado. Com tanta gente dentro do escritório que eu trabalhava, todo mundo presencial, e de repente você virar a chave ali no mês de março de 2020 e falar o seguinte, a partir de amanhã, 100% home office. Será que a gente, naquele momento, tinha até estrutura para virar a chave e virar todo mundo home office? Como queríamos acessar internamente essa quantidade, esse volume de documentos, esse volume de dados? E a lei de LGPD? Então veio tanta coisa junto que eu mesmo tive uma crise de pânico ali. Eu falei, e agora? Como é que vai ser isso? Mas é a gente ser resiliente. Quer maior prova disso? Nós fomos resilientes, nós chegamos até aqui. Nós passamos por isso. A gente sonhava com isso. Eu me lembro que na primeira semana da crise foi falado o seguinte, isso é uns 15 dias, daqui a pouco a gente volta. Eu me lembro muito bem disso, todo mundo falava isso. Não, a primeira semana vai ser uns 15 dias, daqui a pouco a gente volta, e em começo de abril já estamos de volta. A gente estava por volta do dia 10, dia 15 de março, no começo de abril nós estamos de volta. O começo de abril, meu amigo, virou 1 ano e meio. Quantas pessoas eu não vi aí fechar a porta? Quantos clientes do escritório que eu trabalhava passaram por graves dificuldades financeiras? E o que você tem que fazer nesse momento? Se reinventar. Espera aí, eu estava com meus clientes, por exemplo, com uma situação, uma condição financeira estável. Ok. E agora? Estão com problema financeiro. O que eu tenho que buscar nesse momento? Mudou o perfil. Como muda o mercado? Então, uma coisa nós temos de muito boa na nossa profissão. Aliás, nós temos várias coisas boas. A primeira que eu brinco, que nós somos a única profissão que tem os 3 tipos de sangue, né? Nós temos o sangue A, o A e o B, que é OAB. Então, é a única profissão que tem os 3 tipos de sangue. A segunda coisa que eu brinco muito, que eu falo, é a resiliência. Né? Nós somos resilientes. E a terceira coisa,
Na crise, você tem oportunidades. E quando sai da crise, você tem oportunidades. Então, você tem que enxergar o que está acontecendo no mercado. A economia está muito vinculada ao resultado financeiro do seu escritório. Quantos escritórios hoje têm engenheiros, pessoal de marketing? Você percebe que hoje os escritórios não são formados simplesmente por advogados. Por que isso? Nós dependemos de planejamento. E muitas vezes nós não temos conhecimento de todas essas matérias. Nós temos que saber de economia, nós temos que entender as notícias que estão saindo, por que a bolsa cai, por que a bolsa sobe, por que o PIB de vez em quando desequilibra. E quem sonhou que fazer advocacia não precisava saber de números e de matemática, esquece. Isso não existe. Tanto para jurídico interno, quanto para jurídico externo, para concurso. Quem sonhou com isso, pessoal, esquece. Isso não vai acontecer. Hoje, o que a gente mais trabalha é com número. Você tem que saber, olha só como você trabalha com número. Quais são as despesas fixas do seu negócio? Quais são as variáveis? Quanto que você tem que cobrar por processo para você saber para fechar as contas no final do mês? Tudo isso é matemática. Como que você controla os seus processos? Como que você monta uma apresentação em BI? Continuar mandando Excel ou MS-DOS para o cliente? Nós temos que acompanhar esse mercado. E o que acontece? O que veio o facilitador agora dessa década? A tecnologia. A gente que está no mercado há mais tempo, tivemos um grande desafio agora. Tecnologia. A tecnologia é fácil para quem é igual eu, que sou da década de 70, sou de 73, hoje estou com 48 anos. Nem existia a tecnologia que existia, gente. Vocês nem sabem, a maioria nem sabe o que é isso, os jovens de hoje. A tela do computador era preta, escrevia de verde, MS-DOS. Vocês nem sabem o que é isso. No começo, quando foi saindo muita tecnologia no celular, minhas filhas que me auxiliavam. Muitas coisas eu não sabia fazer. Mas eu poderia continuar assim? Não. Nós temos que se reinventar. E eu fui mergulhar nisso. Fui ver o que nós tínhamos de melhor na tecnologia. Fui ver aí que essas plataformas, essas empresas, essas startups estão trazendo para o mercado. O cliente hoje quer a comunicação muito rápida. No meu tempo não tinha nem celular. Tinha que ligar num telefone fixo. Quando eu saía de noite ou para uma balada ou para alguma coisa, minha mãe, eu me comunicava com ela via orelhão. Mãe, cheguei aqui, no outro dia de manhã, mãe, estou voltando para casa. Durante a balada ou durante algum lugar que você... Não tinha comunicação. E o cliente, então? O cliente só conseguiria participar ali, conversar com você no telefone fixo do escritório. Depois saíram os celulares. A comunicação foi acelerando. Hoje, já pouco se fala no celular. Né? Tem outros meios de comunicação ali, não vou fazer propaganda de nenhum meio de comunicação, mas a gente sabe, a maioria dos jovens hoje não fala em celular. Os telefones fixos das casas estão sendo desligados. O que é isso? Tecnologia. E da mesma forma, nós temos as tecnologias dentro dos escritórios, né? Com sistemas, com programas, com várias coisas que vêm facilitar esse meio de comunicação. Hoje tudo passou a ser imediato. O imediatismo hoje está instalado. O cliente quer saber tudo na hora. Então, assim, tem vários programas, vários aplicativos, várias coisas que vieram para facilitar o mercado. E a gente tem que estar antenado com isso. E tem aplicativos que correspondem ali à condição financeira daquele advogado que está começando. Ninguém está falando para comprar um grande sistema com inteligência artificial, robô atendendo. Isso custa caro. Vou implantar jurimetria, vou implantar automação em toda a minha linha. Pera, isso aí depende de muito investimento. Mas tem aplicativos hoje que são acessíveis. E qual a principal comunicação que você tem que ter? Com o seu cliente. O cliente hoje tem que estar par e passo de tudo que acontece no processo. Então, pessoal, não dá mais para ficar... no meu tempo, controlava processo com fichinha. Quando eu fiz estágio na procuradoria, você levava uma fichinha e anotava qual era o andamento do processo manualmente. Hoje, o cliente entra no site, às vezes o cliente está te ligando antes de sair a publicação e te fala o que está acontecendo no processo.
você precisa estar antenado com isso, você precisa ter um sistema que, no mínimo, tudo que sair de andamento, ele já te alerte até mesmo antes de publicar. A gente sabe que o ato legal é a publicação, mas o cliente não espera isso. Tem a ansiedade hoje de todos nós, não só dos nossos clientes, é muito grande. Né? O cliente vai lá e olha no site do TJ, ou do TRT, ou do TRF, todos os dias, às vezes, o processo dele. Todo dia ele entra lá. E aí ele te liga, doutor, teve um andamento lá no meu processo, nem publicou ainda. Aí você fala, não, o que vale é a publicação, quando chegar a publicação. O cliente não quer esperar. A tecnologia hoje faz parte do escritório. O que você tem que investir hoje? Muito em tecnologia. Então, hoje nós temos mais esse investimento a ser feito, tecnologia. Graças a Deus, no começo que foi entrando essa tecnologia, tudo era muito caro. Hoje tem muita coisa acessível, muita coisa que vai facilitar o seu dia a dia e é acessível. Quando eu digo acessível, gente, é 30, 40, 50 reais para você ter um aplicativo. Então, assim, você vê que é uma coisa palpável, que é uma coisa possível. Tem muita coisa boa no mercado. Então, transforme o seu escritório no mais digital, no mais tecnológico possível. Isso demonstra uma boa... Com certeza, você vai ter uma boa visibilidade do seu cliente. E lembre-se, como eu disse, o cliente é que vai te indicar para outras pessoas. Então, hoje, seu grande cartão de visita é a tecnologia que você vai ter dentro do escritório. Por quê? Lembra, eu digo que o avião começa a subir, mas depois, para ele ficar lá em cima constante, isso que é complicado. Isso é muito complicado. Porque aí nós estamos falando o seguinte, aí sim vai envolver conhecimento, tecnologia, aí vai envolver outras coisas. O cliente aí já te contratou. Aí você vai ter que demonstrar que você sabe a matéria que você foi lá levar, que você tem condições de tocar aquele processo, que você tem tecnologia para que se comunique com ele. Eu dou um exemplo também, numa outra palestra até falei disso. Imagina que nós, às vezes eu falo isso até para os advogados aí interno, né? Quando eu estava no escritório eu já falei isso. Imagina se você fez uns exames de sangue numa terça-feira e na sexta-feira à tarde começou a sair os resultados e, a princípio, está constando um monte de coisa fora dos valores de referência. Qual a primeira coisa que você quer fazer? Falar com o seu médico, né? Nós costumamos fazer duas coisas. Nós costumamos fazer a grande besteira de pesquisar na internet o que é o resultado daquilo, que isso é uma... Não faça isso, porque aquilo, muitas vezes, sai alguma coisa fora de um valor de referência. Eu já fiz isso, e você acaba sofrendo por antecedência. E aquilo, efetivamente, depois, numa análise total, não serve para nada. Então, não façam isso. Mas, tirando isso, você quer falar com o seu médico. Doutor, o que está acontecendo? Estou com um monte de sinal vermelho aqui nos meus exames, né? Quando está fora do valor de referência, a maioria das vezes está um sinal vermelho lá. O que está acontecendo? É a mesma coisa com o processo. Você imagina se sai um andamento na quinta ou na sexta-feira lá no site do Tribunal de Justiça, que às vezes pode não ser nada importante. O cliente viu e você deixa ele o final de semana inteirinha pensando, meu Deus, o que é isso? Hoje as coisas estão muito imediatas, muito imediatas. Eu não estou dizendo para a gente ficar 24 horas respondendo as coisas. As coisas têm que ter um limite, porque o dormir faz parte da vida, o descansar faz parte da vida, o ambiente familiar faz parte da vida. Se tudo isso não estiver muito bem orquestrado, uma coisa acaba prejudicando a outra. Estou com um problema familiar, vai te afetar no trabalho, vai te afetar nos relacionamentos sociais. Estou com um problema de saúde, vai te afetar. É um ecossistema que você dependa que esse ecossistema ande muito bem equilibrado, porque uma coisa desequilibra a outra, né? Mas eu digo o seguinte, não deixe o seu cliente, principalmente às sextas-feiras, pendente de um retorno. A sexta-feira é um dia crítico na advocacia. Tanto que de sexta-feira eu não marcava nenhum tipo de agenda e nenhum tipo de reunião. Por quê? É problemático. A gente deixar para atender todas as demandas que tivessem ficado pendentes para zerar na sexta-feira para o final de semana não gerar essa crise de ansiedade. Então, gente, um recado que eu tenho que deixar aqui, invista em tecnologia. Fernando, eu saio falando muito, mas você quer pontuar alguma coisa? E também só queria te falar que eu trouxe uma colega que trabalha aqui na equipe do jurídico interno,
só para ela falar aqui uns 3, 4 minutos de uma experiência, o que é trabalhar efetivamente num jurídico interno, se você permitir. Com Não sei se tem certeza. bastante tempo. Olha, eu primeiro eu já agradeço aqui, tive vários insights nesse pequeno bate-papo. A gente fica imaginando, visualizando como deve ter sido essa sua trajetória ao longo desses últimos 20 anos aí como profissional jurídico, né? A gente imagina sempre que o início deve ter sido muito difícil, né? Você, no início da sua fala, comentou a respeito de que foi necessário ter muita resiliência, trabalhar muito a parte do seu networking, fazer principalmente como você não veio e não recebeu um escritório com clientes, você teve ali que conquistá-los, você teve que fazer ali também um caixa para poder investir mais no seu network e a partir daí ampliar e crescer a sua vida profissional. Eu achei esses 3 pilares iniciais que você deu como dica aqui fundamentais para quem está principalmente iniciando nessa jornada ela é linda, nossa profissão é maravilhosa, mas ela requer que tenhamos resiliência. São muitos anos de plantação para que ao final ali, ou pelo menos depois dos 10 anos, a gente possa começar a colher um pouco do que nós plantamos. E também essa questão da tecnologia. Hoje nós temos tudo a nosso favor para implementar todo tipo de tecnologia no nosso negócio jurídico, óbvio, né? Existe para todos os bolsos e para todos os tipos de escritório, mas um advogado ele pode sim prestar um serviço de forma profissional, demonstrar para os seus clientes uma advocacia tecnológica, não gastando tanto assim. Hoje nós estamos servidos de muitas possibilidades jurídicas. E eu creio que também nesses últimos 20 anos, o que você teve que ter de resiliência para ir se adaptando durante toda essa transformação que a advocacia ela proporcionou, deve ter sido um desafio enorme. Hoje nós entramos na advocacia, a gente já tem tudo a nosso favor, vamos dizer assim, com a tecnologia. Antigamente deveria ser muito mais complexo atuar como advogado. Mas assim, só esses bate-papos já deram um insight muito bacana. Creio que todos que estão aqui ouvindo e que irão ouvir depois irão gostar muito. Mas se você quiser continuar e depois chamar para falar, ótimo. Ou se quiser já que ela se apresente, que ela fale um pouquinho de como porque nós, advogados, nós que temos escritórios de advocacia, não trabalhamos em jurídico, departamento jurídico, às vezes a gente tem uma certa curiosidade de como é trabalhar numa grande empresa, num jurídico de um tamanho da Via, por exemplo, que lida com, eu creio que a demanda aí deve ter milhares e milhares de processos, de como que é o dia a dia nesse departamento jurídico. Isso também, eu creio que irá agregar muito para a gente e para quem está ouvindo e assistindo a gente. Então, aí fica a sua escolha. Se você quiser chamá-la para participar aqui do nosso bate-papo, ou se você tiver mais alguma coisa para acrescentar e depois chamar, aí fica o seu critério. Eu acho importante, sempre durante minha carreira, muitas pessoas me deram oportunidade, e eu gosto de dar oportunidade sempre. Então, toda vez que eu vou dar uma palestra, eu gosto de dar uma oportunidade para alguém que nunca deu ou que está começando a carreira, que possa também falar. Então, se alguém quiser efetivamente me perguntar alguma coisa, eu estou à disposição. E só tenho que deixar mais um recado. Eu vou passar a palavra para essa colega da equipe aqui e deixar uma palavra. Gente, todas as profissões são muito bonitas, mas a nossa é maravilhosa. Então, não estou desrespeitando, desmerecendo nenhuma profissão. Mas a nossa é a mais bonita que tem. Eu fico arrepiado, viu? Eu vou te falar a verdade. Eu gosto muito do que eu faço. Fora isso, né? Advogar tem que estar no sangue, gente. Advogar tem que estar no sangue. É um desafio diário. Eu amo o que eu faço. Eu falo com muito fervor quando eu falo o orgulho que eu tenho em dizer que eu sou advogado. Isso eu tenho um orgulho muito grande, tá? Como eu falei, eu vou dar essa oportunidade, eu acho importante. A gente tem que pegar esse pessoal mais jovem e ir dando essa oportunidade, porque a gente também começa a ver uma visão diferente desse pessoal que está entrando no mercado, e eu acredito que eu tenho muito para aprender ainda com esses jovens que vêm vindo para o mercado, e acredito também que eu tenho um pouco de experiência para poder passar.
Então, eu gostaria, sim, de dar oportunidade, se puder, Fernando. Lá, lógico. Antes de passar a palavra para a colega, eu só queria te fazer uma pergunta, até a título de curiosidade. Não, imagina. Ao longo se da eu sua puder responder... Claro. Não, com certeza. Ao longo da sua trajetória profissional, você sempre trabalhou como advogado em escritório de advocacia. E eu imagino que essa seja o seu primeiro desafio em um grande departamento jurídico. Como está sendo para você esse desafio? É muito diferente do que você fazia anteriormente? Como que está sendo esse desafio? O corporativo, em si, um departamento jurídico interno é como se fosse um escritório de advocacia, né? Só que você tem um único cliente, que é a própria companhia, né? Então, você tem um único cliente, que ele demanda de várias áreas dentro do jurídico. Então, nós temos, vamos dizer, quase que todas as áreas de direito que a companhia demanda internamente. Então, o consultivo é feito de uma forma aqui mista, ora parte pelo jurídico interno, ora parte por jurídicos externos, né? Então, a gente tem um escritório de advocacia que demanda no único cliente. Então, quanto a escritório de advocacia, quanto à gestão, é uma coisa muito parecida, né? E gerir pessoas, eu gosto muito de gerir pessoas, né? Eu me relaciono muito bem com as pessoas. E eu acho que isso é um ponto muito positivo, porque a gente vê que é uma dificuldade muito grande em gerir pessoas, né? E quando você entra numa companhia que a gente fala que tem milhares de funcionários, isso cria um potencial muito grande. Nós estamos falando de muita gente que a gente tem que se relacionar, né? Então, esse também é um grande desafio. Quando você trabalha em escritório, esse desafio é muito menor, porque não tem escritórios que tenham milhares de funcionários. Então, esse exponencial é grande. Mas o que é muito diferente é a questão de governança e a questão corporativa, né? Ainda mais quando a gente está falando de uma companhia de capital aberto, isso muda muito. E isso eu tenho aprendido aqui todos os dias, né? E temos grandes professores aqui. O CEO da companhia é uma pessoa de uma experiência, assim, eu tenho aprendido muito com ele, né? Essa questão corporativa, essa questão de governança, posicionamento, olhar de uma maneira macro, né? É muito difícil você olhar toda a companhia, né? Eu acho que, assim, eu tenho muito a evoluir, muito a aprender, estou aprendendo todos os dias e acredito que tem alguma experiência para também poder passar. Porque a minha experiência toda está vinculada ao departamento jurídico, né? Mas eu acho que eu tenho potencial para crescer muito aqui dentro. E a companhia, eu agradeço muito a oportunidade que eles estão me dando, o desafio que eles acreditaram que eu tenho potencial para poder atingir. Então, eu estou muito lisonjeado de poder fazer parte desse time. E é um time maravilhoso. Aqui, as pessoas são muito receptivas, são parceiras. Os trabalhos em equipe que a gente tem com outros departamentos, não só no jurídico, é muito importante, tem sido muito produtivo. Então, assim, é um aprendizado muito grande, né? Tanto o CEO, como o CFO, como o COO, são as pessoas que eu me relaciono a nível de C-Level, e eu tenho aprendido muito com todos eles. E a gente sabe que a soma dessas três, se eu posso chamar assim, de figuras dentro da companhia, tem me trazido um aprendizado muito grande. Eu estou tentando buscar o que cada um tem de melhor, eles têm muitas qualidades, então estou tentando buscar o que cada um tem de melhor, aprender com isso, né? E meu relacionamento direto é muito com o CFO, né? Se a gente falar que se a gente tem um chefe aqui dentro, se eu tenho um chefe, a hierarquia superior a mim é exatamente o VP, que é o CFO, e acima do CFO nós temos o CEO. Então, eu tenho duas hierarquias aqui dentro, né? Então, meu relacionamento é muito próximo e está sendo uma experiência fantástica para mim, tá? É muito difícil você tomar uma decisão dessa. Há tanto tempo dentro do escritório, eu era sócio do escritório, há muito tempo trabalhando lá, mas eu acredito que esses desafios aparecem na vida da gente e é uma oportunidade que Papai do Céu traz para nós, né? Eu acredito que eu precisava, nesse momento, de um desafio maior do que eu vinha cumprindo, né? E eu sempre digo uma frase que é o seguinte: Papai do Céu nos dá o cobertor conforme o frio. Por mais que você sinta frio, ele vai te cobrindo conforme for preciso. E eu acredito muito nisso. Então, tenho pessoas que estão apostando, tenho pessoas que estão confiando. Tudo que eu pedi, as pessoas apostaram. O desafio vai ser grande,
mas eu acredito que nós vamos cumprir. Então, eu estou muito contente nesse momento profissionalmente, tá? Eu gostaria de deixar essa mensagem, porque é isso que eu estou sentindo hoje. Você me conhece um pouco, sabe que eu sou muito verdadeiro, claro e direto naquilo que eu falo. Mas as oportunidades vão aparecendo e vão aparecer para todos vocês também, eu acredito muito nisso também. Poxa, que legal. Eu acho que, além de... né, nós falamos sobre sucesso, como foi um pouco da sua trajetória para alcançar o sucesso na advocacia. Falamos também de posicionamento, que era a nossa proposta, posicionamento profissional, né, dentro da advocacia. Fomos brindados com essa experiência corporativa, de como é o posicionamento de um profissional do mundo jurídico corporativo. Olha, só tenho a agradecer. Pode passar a palavra para a colega para a gente continuar o nosso bate-papo aqui, que está muito bacana. Tá bom, eu estou aqui do lado, mas vou passar a palavra para a colega aqui. Legal. Oi, Luiz Fernando. Oi, Christian. Tudo bom? Obrigada pela oportunidade. De nada. Eu agradeço bastante, porque não são todas as pessoas, né, que abrem essa janela. Então, já me apresentando, sou a Adriana, trabalho aqui no Jurídico da Via já faz 2 anos e, curiosamente, também vim de escritório, tive essa oportunidade e muito do que o Christian compartilhou agora, para mim, fez total sentido, que era exatamente o fato da gente receber a coberta conforme o frio que está fazendo, né? E eu sempre quis vir para o mundo jurídico, para o mundo corporativo, desde quando me formei. Claro que a gente sempre tem uma vontade de conhecer a magistratura, o Ministério Público, né? Chama um pouco de atenção, mas assim, sempre bateu muito forte no meu coração essa vontade de compor o corporativo. Me decepcionei várias vezes quando tentei processos seletivos e não consegui, mas é isso, tudo na vida tem um momento, com muita resiliência, muita persistência, muito estudo, a gente alcança no momento que tem que alcançar. Então, para ser bem breve, porque eu acredito que a gente já está com o tempo um pouquinho estourado, eu trago um pouco só da minha experiência. Quando eu cheguei aqui na Via, eu me deparei com um cenário muito diferente do que hoje a gente vive dentro de um escritório. Então, se dentro de um escritório a gente está olhando um processo, a gente está olhando uma estratégia, uma consulta para um cliente de forma muito pontual, aqui dentro de uma companhia você tem que olhar o macro. Então, uma consulta que vem para dentro é como se fosse um conselho que você vai dar para uma pessoa muito próxima. Você não consegue só olhar para aquela pergunta que ela está fazendo, você conhece toda a relação que está em volta. E você não pode dar o conselho que pode prejudicar um outro detalhe que, embora não tenha sido lembrado naquele momento, ele tem que ser levado em consideração. Então, trabalhar no corporativo é conhecer toda a operação que você tem aqui dentro, todos os propósitos da companhia, estudar as estruturas, estudar não só o jurídico, como você atua, como que a companhia atua, como que ela se comporta, como que é o posicionamento de um cliente perante a você, como é o seu posicionamento perante o cliente, é se pôr nessa relação, é entender os objetivos para então adotar uma estratégia. Discutir, por exemplo, teses jurídicas, um jurídico faz muito, era uma coisa que eu não imaginava. Muito do que a gente passa, o cliente pediu que fosse feito dessa forma, realmente para mim se tornou algo muito diferente. Por quê? Porque você tem que ter uma relação de parceria, e é aí que ela se constrói. Se o escritório não é parceiro da empresa, a empresa não é parceira do escritório, não existe relação que vai para frente. Então, assim, você vai discutir teses jurídicas, disposto a ouvir que a sua opinião talvez não seja a que conduz o processo da melhor forma, mas também estar disposto como escritório a entender que aquilo pode macular alguma imagem da companhia, pode prejudicar alguma coisa que está acontecendo, algum novo projeto, alguma nova estratégia. E olha, Christian, eu vou embarcar numa das suas falas. Matemática era uma coisa que eu não imaginava. Eu sou filha de engenheiro e eu falava muito para o meu pai assim: eu não vou bem em matemática, eu não vou precisar disso porque eu vou escolher alguma carreira de humanos. Meu pai faleceu, eu tinha 13 anos, nem na faculdade eu tinha entrado.
E aí eu entrei no mundo corporativo, depois eu falei, eu não acredito que isso está me perseguindo, porque a gente precisa saber o momento certo de pagar, o quanto que você pode pagar e como que você tem que prever os custos daqui para frente. Não é simplesmente definir uma estratégia, é definir a estratégia sobre todos os ângulos. E tecnologia, graças a Deus, é a nossa aliada. E se não fosse o Excel para nos ajudar com as contas mais rebuscadas, eu também não sei o que seria da gente aqui no jurídico. Mas é um pouco disso, tá, Luiz? Muito obrigada pela abertura. Dizer que tudo que a gente aprende, a gente passa dentro de um escritório, não é menos, não é mais do que a gente passa dentro de uma empresa. Eu, um pouco mais cedo, falei para o Christian, a advocacia, ela vai uma para cada lado. Então, assim, o nível de dificuldade é o mesmo, você nunca é inferior ao seu cliente, você nunca é superior, o seu cliente nunca é o mais inteligente que você, porque ele atua com mais coisas ou menos, não. É sempre a forma onde você está, a posição que você escolheu, como que você vai atuar e ser o melhor dentro daquilo. Existe mercado para todo mundo. A gente não precisa pensar de uma forma individualizada. Então, é um pouco disso, trazer para vocês que tudo que a gente passa só precisa de um pouquinho de sensibilidade, de conhecimento daqui de dentro da nossa casa. Tá bom? Obrigada, Christian. Obrigada, Luiz Legal. Fernando. Antes de você se despedir, primeiro eu gostaria de agradecer a sua participação, doutora Adriana, falar que contribuiu demais para com os nossos colegas que estão assistindo, que irão assistir, demonstrar um pouco dessa visão do mundo corporativo do ponto de vista jurídico e também desmistificar essa questão de que a empresa que determina, às vezes, o processo seja conduzido de tal forma, daquela forma, e você acabou de derrubar esse mito e diz que a empresa, muitas vezes, ela é até parceira do escritório, do cliente, para que até, às vezes, o cliente, quando propõe uma tese, vocês aceitam, mesmo não sendo uma tese que a empresa está buscando no momento, mas é óbvio, tudo vai de encontro aos objetivos da empresa, alguma estratégia futura, enfim. Mas muito bacana a sua participação, a sua clareza. Eu estive muito tempo à frente lidando com os jovens advogados aqui do estado de São Paulo e muitos deles tinham imensas dúvidas de como que é trabalhar numa grande empresa, num grande departamento jurídico, que não é a realidade da grande maioria dos advogados que iniciam na advocacia, eu gostaria, assim, de aproveitar um pouquinho mais da sua participação e pedir um conselho para que essas pessoas que têm interesse, de trabalhar num grande jurídico, como o jurídico que vocês trabalham, capitaneado aí pelo Dr. Christian, o que essa pessoa, esse jovem advogado, ele deve fazer? Como que ele deve buscar o acesso a até um processo seletivo num jurídico tão grande quanto é o jurídico de vocês? Se fosse uma receita de bolo, tá? Ela não tem segredos, ela não é uma receita de família, ela não tem toques especiais. Ela é muito simples, você precisa conhecer o seu objetivo. Não basta você falar, quero trabalhar num jurídico de empresa, se você não tem objetivo. Então, hoje, por exemplo, eu sou advogada do regulatório. Mas antes, quando eu não tinha objetivo, eu não sabia aonde eu queria ir. Então, você acaba atirando para todos os lados e você não tem a sua expertise para ser vendida naquela oportunidade. Então, a venda da sua expertise é o seu estudo. Eu digo muito isso e custou muito para eu aprender. Eu sou nova, eu tenho 27 anos, mas quando eu saí da faculdade, eu olhava e falava assim, não, eu quero ficar milionária aos 27, aos 30 anos eu quero... Gente, é mentira, a gente tem que parar com isso. E assim, a gente tem que conhecer. Então, quando uma pessoa me deu esse choque de realidade, ela falou para mim assim, saiu da faculdade, é agora que você vai se especializar, você vai ter que aprender a se especializar. E aí foi isso, eu escolhi a área que eu tinha mais afinidade, eu me especializei. Depois desse momento de especialização, procurem as empresas do segmento que vocês mais gostam. Também não é dessa forma, tirando para todos os lados que vocês vão se sentir mais confortáveis. Procurem elas. Estejam antenados. Participem de processos seletivos. Hoje o inglês é bem fundamental dentro de um corporativo, mas ele não é determinante.
Se você tiver uma força de vontade, uma persistência e a competência naquele momento, o inglês não é o que vai ditar, mas ele é muito importante para muitos cargos. E, por fim, eu acredito que a postura. Muitos advogados são qualificados, mas hoje eles não possuem postura. É muito do que o Christian estava trazendo para a gente. Não é a pessoa que você senta no bar que vai ser a sua cliente. Então, eu acho que você precisa virar os personagens. Então, não é a postura que você tem hoje, e isso, a tecnologia é muito nossa inimiga. Então, aprender a se portar, ser advogado 24 horas é a nossa imagem. Existem diversas matérias que discutem isso, a postura de advogados perante a vida pública, e eu acredito que a gente precisa se portar nesse aspecto. E é processo seletivo, contatos, muitas vezes funcionam contatos em LinkedIn, às vezes para conhecer um pouco da experiência, e acreditar também no seu potencial, porque às vezes as pessoas chegam na entrevista, são super qualificadas, acabam deslizando e mostrando algum tipo de insegurança que não reflete a sua realidade. Tá bom? Espero ter ajudado bastante e boa sorte a todos que quiserem enfrentar esse mundo corporativo e boa sorte a todos os novos advogados, sócios de escritórios ou associados, que é o que a gente precisa também, é excelentes profissionais desse lado. Muito obrigado pela participação, foi uma honra e um prazer conhecê-la. O prazer é todo meu. Vou passar a bola para o Christian. Legal. Tchau, tchau. Pô, Christian, você superou as expectativas, né? Além de expor a sua trajetória incrível, brilhante e que inspira muitas pessoas, inclusive eu fui uma delas, né? Em uma palestra sua há, 6 anos, eu virei a chave também da minha carreira e acabei iniciando uma sociedade com um grande amigo, hoje um irmão, e trabalhamos juntos. Eu agradeço o seu tempo, agradeço demais a sua disponibilidade e também, né, a todos que estão aqui virtualmente, ao vivo e que irão também depois assistir. Gostaria que você deixasse uma consideração final. Eu quero deixar assim, quero deixar um abraço também para o Alexandre, seu sócio, e que vocês tenham muito sucesso e contem sempre comigo aí para o que precisar, e eu sei que eu também posso contar do lado de lá. E pessoal, foco na carreira, essa é a mensagem, não parem de estudar, resiliência, que vai dar tudo certo, Vamos plantar bem, se a gente plantar bem, nós vamos colher muito bem, é isso, eu acho que essa é a grande mensagem, tá? E postura, nós temos que nos portar exatamente, a gente tem que entender qual é a função social que nós ocupamos na sociedade. Eu acho que isso é muito importante, tá? Essa eu acho que é a mensagem. E, Fernando, meu amigo, um grande abraço aí para você, sucesso nessas suas empreitadas, você e o Alexandre são pessoas brilhantes, uns jovens advogados, aí eu posso dizer jovens ainda, porque eu tenho acho que muito mais tempo que vocês de profissão, mas vocês têm tudo pela frente, meu amigo. Acho que as pessoas, vocês serão grandes exemplos, já são, e serão cada vez maiores exemplos aí para toda essa comunidade que vem chegando aí, esses parceiros nossos, esses colegas de profissão. Muito Legal. Sucesso para vocês e para todos vocês, pessoal. Pessoal, mais uma vez agradeço a presença de todos e fiquem atentos que nós estamos aí prestes a fazer o nosso November Black. Nós estamos aí também lançando aí uma mega promoção para todos os advogados que queiram, né, ter a tecnologia como seu aliado na advocacia. A InovaJuris também está aí lançando aí a sua oportunidade. Dr. Christian, muito obrigado, foi um prazer, uma honra, um abraço a todos, um abraço à família e fiquem com Deus. Obrigado. Obrigado. Tchau, pessoal, um abraço.